A graça e a paz, meus amados. Hoje nós vamos ver que existem momentos na nossa vida que tudo parece dizer não, mas Deus diz sim. Nós vamos ler um texto em 1 Samuel, capítulo 17, dos versos 26 ao 51. Ali onde Davi ele vai se oferecer para lutar contra um gigante. E ninguém ali vai acreditar que Davi seja capaz de fazer isso. Todos vão lhe dizer não. Mas quando tudo parece que está dizendo o contrário para Davi, ele ouve o sim de Deus. E nós temos que saber ouvir o sim de Deus. Nós temos que aprender a entender e a discernir a palavra do Senhor, para que nós possamos entender o sim de Deus para as nossas vidas. Vamos à leitura do nosso texto. Então falou Davi aos homens que estavam com ele, dizendo: Que farão aquele homem que ferir a este filisteu e tirar a afronta de sobre Israel? Quem é, pois, este incircunciso filisteu para afrontar os exércitos do Deus vivo? E o povo lhe tornou a falar conforme aquela palavra, dizendo: Assim farão ao homem que o ferir. E ouvindo Eliabe, seu irmão mais velho, falar àqueles homens, acendeu-se a ira de Eliabe contra Davi e disse: Por que desceste aqui? Com quem deixaste aquelas poucas ovelhas no deserto? Bem conheço a tua presunção e a maldade do teu coração, que desceste para ver a peleja. Então disse Davi: Que fiz eu agora? Porventura não há razão para isso? E desviou-se dele para outro, e falou conforme aquela palavra. E o povo lhe tornou a responder conforme as primeiras palavras. E ouvidas as palavras que Davi havia falado, as anunciaram a Saul, que mandou chamá-lo. E Davi disse a Saul: Não desfaleça o coração de ninguém por causa dele. Teu servo irá e pelejará contra este filisteu. Porém Saul disse a Davi: Contra este filisteu não poderás ir para pelejar com ele, pois tu ainda és moço e ele homem de guerra, e desde a sua mocidade. E então disse Davi a Saul: Teu servo apacenta as ovelhas de seu pai, e quando vinha um leão e um urso e tomava uma ovelha do rebanho, eu saía após ele e o feria, e livrava-a da sua boca. E quando ele se levantava contra mim, lançava-lhe mão da barba, e o feria, e o matava. Assim feriu teu servo o leão como o urso, assim será este incircunciso filisteu, como um deles, porquanto afrontou os exércitos do Deus vivo. Disse mais Davi: O Senhor me livrou das garras do leão e das do urso, ele me livrará da mão deste filisteu. Então disse Saul a Davi: Vai, e o Senhor seja contigo. E Saul vestiu a Davi de suas vestes, pôs-lhe sobre a cabeça um capacete de bronze e o vestiu de uma couraça. E Davi cingiu a espada sobre as suas vestes e começou a andar. Porém, nunca o havia experimentado. Então disse Davi a Saul: Não posso andar com isto, pois nunca o experimentei. E Davi tirou aquilo de sobre si. E tomou o seu cajado na mão, e escolheu para si 5 seixos do ribeiro, e pôs-lo no alforje de pastor, que trazia, a saber, no surrão, e lançou mão da sua funda, e foi aproximando-se do filisteu. O filisteu também vinha se aproximando de Davi, e o que lhe levava o escudo ia adiante dele. E olhando o filisteu, e vendo a Davi, o desprezou, porquanto era moço, ruivo e de gentil aspecto. Disse, pois, o filisteu a Davi: Sou eu algum cão, para que tu vires a mim com paus? E o filisteu, pelos seus deuses, amaldiçoou a Davi. Vem a mim, e darei a tua carne às aves do céu e às bestas do campo. Porém Davi disse ao filisteu: Tu vens a mim com espada e com lança e com escudo. Eu, porém, venho a ti em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem tens afrontado. Hoje mesmo o Senhor te entregará na minha mão, e ferir-te-ei e tirar-te-ei a cabeça, e os corpos do arraial dos filisteus darei hoje mesmo às aves do céu e às feras da terra,
e toda a terra saberá que há Deus em Israel. E saberá toda esta congregação que o Senhor salva, não com espada, nem com lança, porque do Senhor é a guerra, e ele vos entregará na nossa mão. E sucedeu que, levantando-se o filisteu, e indo encontrar-se com Davi, apressou-se Davi e correu ao combate, a encontrar-se com o filisteu. E Davi pôs a mão no alforje, e tomou dali uma pedra com a funda e lhe atirou, e feriu o filisteu na testa, e a pedra se lhe encravou na testa, e caiu sobre o seu rosto em terra. Assim Davi prevaleceu contra o filisteu, com uma funda e com uma pedra, e feriu o filisteu e o matou, sem que Davi tivesse uma espada na mão. Por isso correu Davi e pôs-se em pé sobre o filisteu, tomou a sua espada, tirou-a da bainha e o matou e lhe cortou com ela a cabeça. Vendo então os filisteus que o seu herói era morto, fugiram. Em muitas situações de nossas vidas, nós só ouvimos o não como resposta. Então, por todos os lados que nós vamos, a gente só escuta o não, não, não. E existem pessoas que elas acreditam tanto nessa resposta negativa, que elas desistem de seus sonhos. Aqui nós vemos um texto que se Davi, ele acreditasse nessas respostas negativas que os seus irmãos falavam aqui, ele teria desistido. Tá? Davi, ele acreditava que com a ajuda de Deus, ele poderia sim vencer o gigante. Mas a gente vê que aqui o seu irmão, ele começa a o acusar de presunçoso. Por isso que nós temos que prestar atenção ao que Deus ele está dizendo. Do momento que nós prestamos atenção àquilo que Deus está falando conosco, nós vamos entender e nós vamos compreender o sim que nós precisamos para lutar e vencer. Foi o que aconteceu com Davi. Quando o povo então estava sendo afrontado pelo gigante Golias, e todos ali começaram a dizer não para Davi, mas Deus disse sim. E Davi então ele aceita a resposta de Deus para a sua vida. E por isso que nós vemos que Davi, ele foi mais do que vencedor. Então Davi foi alguém que depois dessa batalha, Davi venceu todas as outras batalhas que tinham pela sua frente. A palavra de Deus nos diz que Davi foi o único homem segundo o coração de Deus, porque Davi ele acreditava em Deus. Davi tinha uma fé genuína em Deus. Então aqui ele acreditou no sim de Deus. O que nós vamos ver aqui é que quando nós damos um passo de fé para fazer algo para Deus ou para ajudar as pessoas que estão sofrendo, o Satanás ele vem para tentar nos atacar. Mas é o momento onde nós temos que voltar os nossos pensamentos para Deus e ouvir a resposta de Deus. Nós temos que refletir sobre os nãos que ouvimos e meditar sobre o sim que recebemos para as nossas vidas. Nós temos que aprender a ouvir a voz de Deus, porque quando tudo parece dizer não, Deus ele vem com a resposta dele. Porque Deus ele só tem 3 respostas: sim, não ou espera mais um pouco. Então nós temos que aprender a ouvir a voz de Deus, para que Deus ele venha acalmar o nosso coração, para que Deus traga o alívio das nossas almas. Se Davi aqui nesse primeiro momento ele tivesse desistido, ele teria se fracassado. Porque aqui quando Davi se oferece para lutar contra esse gigante, ele não ouviu palavras de encorajamento de ninguém. Todos lhe diziam: você é jovem demais, você não tem armadura, né? Você não tem as armas certas, ele é maior, ele é mais experiente do que você. Aqui a gente vê que até o rei Saul, ele questionou a capacidade de Davi em vencer o gigante. Mas Davi aqui, ele se animou e ele relatou as vitórias que Deus tinha lhe concedido no passado. Quando nós estamos fazendo algo para Deus, nós precisamos entender que haverá centenas, talvez milhares de vezes, onde Satanás ele se levantará contra nós.
para nos desencorajar, para nos desanimar. Mas por quê? Porque ele sabe que nós precisamos ter coragem para enfrentar os desafios e cumprir os planos de Deus para as nossas vidas. Quando nós ficarmos desanimados, quando nós nos tornamos fracos, nós vamos perder a coragem para seguir adiante. Então nós precisamos refletir sobre os nãos que ouvimos e meditar nos sims para as nossas vidas. Nós precisamos aprender a ouvir a voz de Deus. Quando nós vamos falar sobre os nãos que Davi ouviu aqui, nós podemos dizer que o primeiro não que Davi ouviu foi o não por parte da família. Nos versos 28 e 29, quando Eliabe, o seu irmão mais velho, ele ouviu Davi ali falando com o chefe lá dos soldados, o que Eliabe faz aqui? Eliabe começa a duvidar da capacidade de Davi. Então, o seu irmão mais velho, ele agia como um chefe dos demais irmãos, coisa típica de irmão mais velho, né? Ele representa a família. O seu irmão, então, vai lhe dar a primeira negativa, porque o seu irmão não acreditava no seu potencial. Eliabe aqui, ele insinua que Davi estava fugindo dos seus afazeres, tá? Que ele abandonou as ovelhas no deserto para poder ir vencer lá por curiosidade, para ver a guerra por curiosidade. E o que nós vemos aqui no que diz respeito à reação de Davi para com a sua família e com seu irmão? O que Davi fez? Davi só se defende. E Davi, ele responde, ele só faz uma pergunta: que fiz eu agora? Ele pergunta: que fiz eu agora? Será que não posso nem mesmo conversar? Então Davi aqui, ele só se defende. Ele só faz uma pergunta, mas ele sabia que não era somente uma pergunta, porque ele foi insistente até ele confirmar a situação no verso 26 e 30. Davi aqui, ele sabia, ele entendia, ele ouvia a voz de Deus. A gente pode ver que algo parecido aconteceu quando Davi ele foi ungido pelo profeta Samuel. O que nos faz entender aqui é que a sua família ignorava a sua existência. O seu pai ignorava a sua existência, os seus irmãos ignoravam a sua existência. Porque quando Samuel chega na casa do pai de Davi, Davi não foi apresentado por seu pai juntamente com seus irmãos. Não, ele só foi ser conhecido pelo profeta Samuel quando o próprio profeta mandou que lhe chamassem. Está aqui em 1 Samuel, no verso 16, do 6 ao 13. Então, no momento em que sua família estava dizendo não, Deus disse sim. No momento em que sua família aqui estava, o que a gente entende aqui é que estava o rejeitando, Deus disse sim. As lutas aqui que a gente vai lendo o texto na família de Davi, elas não terminam por aí. Nós vamos ver que mais tarde, a esposa de Davi, Mical, ela também vai lhe dizer não, que ele não poderia adorar a Deus em público. Está lá em 2 Samuel, dos versos 6, do capítulo 6, do versos 16 ao 23. Enquanto ela dizia não, que ele não poderia adorar a Deus, Deus dizia sim, você pode me adorar. Ele podia ministrar ao Senhor livremente. Depois nós vamos ver outro não que Davi ouviu, foi de seu filho Absalão. Porque seu próprio filho intentou contra o rei, que era o seu pai, para lhe tomar o trono. Também em 1 Samuel, dos versos 16, de 1 a 37, que ele dizia? Que ele não poderia ser rei, mas Deus disse sim, Davi seria o rei de Israel. Então Davi, ele acreditava que com a ajuda de Deus, ele iria matar esse gigante. Quando nós temos que dar um passo de fé. Se você tem ouvido somente um não,
Se você, por onde anda, você continua ouvindo não, continue servindo ao Senhor e crendo que Deus vai te ungir. Creia que Deus vai fazer com você o mesmo que Deus fez com Davi. Não precisamos lutar com quem está ao nosso lado, não precisamos lutar com a nossa família, mas nós precisamos apenas orar para que eles confiem na resposta do Senhor. Todos te dizem não, mas Deus pode dizer sim. O primeiro não que Davi ouviu foi o não da sua família. Mas Davi também, ele ouviu não por parte de quem podemos dizer, da sociedade. Nos versos 33 e 37, nós vamos ver que Davi ele vai escutar o não também por parte da sociedade, aqui representado pelo rei Saul. Tá? Quando Saul diz, você não tem condições de lutar contra esse filisteu. Quando Davi se oferece para enfrentar o gigante Golias, o que o rei Saul lhes diz? Que ele era muito jovem para uma luta, que ele não tinha como enfrentar. Saul disse a Davi, você não tem condições de lutar contra esse filisteu, porque você é apenas um rapaz e ele é um guerreiro desde a mocidade. A resposta de Davi foi o quê? Foi o seu testemunho de livramento diante das suas ovelhas, quando elas eram atacadas por ursos, por leões. Ele vai falando aí a partir do verso 34, onde ele diz que ele venceu um leão, ele venceu um urso. Após essa insistência de Davi em confrontar esse gigante, o rei aqui ele vai tentar ajudá-lo de todas as formas, inclusive a vestir a sua armadura em Davi. Mas Davi ele não aceita. Aqui no versos 38 e 39, nós vemos que Davi ele não aceita essa armadura. Isso nos mostra, nos faz entender que o não por parte da sociedade, ela também pode vir de outras formas. Porque muitas vezes tentam nos adaptar aos modelos do mundo, ou que façamos as coisas de formas diferentes às orientações do Senhor. Além de tentar mudar a nossa identidade daquilo em que fomos criados por Deus. Por isso aqui Davi ele assume a sua identidade pastoril. Ele foi contra o gigante, mas ele não foi com armadura, ele não foi com espada. Davi ele foi diante do gigante com seu cajado de pastor, com a sua funda e com as suas pedrinhas, que ele pegou lá no ribeiro, lá no riacho, está aqui no verso 40, quando ele diz, em seguida pegou seu cajado, escolheu no riacho 5 pedras lisas, colocou-as na bolsa, isto é, no seu alforje de pastor, e com a sua tiradeira na mão, aproximou-se dos filisteus. Então Davi aqui, ele rejeitou aquilo que queriam fazer com ele, queriam mudar a sua essência. Tá? Davi, ele não aceitou. Se a nossa sociedade, que é composta por nossos amigos, no nosso trabalho, todas as pessoas que nos envolvem, olham para nós e dizem que nós não conseguimos derrubar os gigantes que estão diante de nós, nós não podemos dar ouvidos. Tá? Nós não podemos nos adaptar às exigências do mundo para fazer tudo o que querem. Romanos 12, 1 e 2 fala, nós não podemos nos adaptarmos às exigências do mundo. Nós precisamos assumir a nossa identidade simples, mas verdadeira na presença de Deus. Acima de tudo, nós precisamos nos armar da presença do Senhor, não com as armas do mundo. Efésios 6, 10 e 17, ele nos diz isso. Nós não podemos nos armar com as armas do mundo. Nós precisamos entender que só pela fé, só pela nossa decisão, é que nós vamos ouvir a voz de Deus. Porque quando o mundo está nos dizendo não, Deus vai nos dizer sim.
Deus, ele vai nos dar a resposta no momento certo. Quando Davi ele olha para esse gigante, ele corre para a linha de batalha. O que nos leva a pensar aqui é que se Davi pensasse em Golias por muito tempo, ele poderia acabar fugindo. Se ele fosse analisar quem era Golias, o tamanho de Golias, ele era uma criança, Davi era uma criança. Ele iria enfrentar um homem. Se ele tivesse olhado as circunstâncias, ele teria desistido. Mas não, Davi estava dando ouvidos à voz de Deus. Ele estava deixando o Espírito Santo falar com ele. Quando Deus ele nos estimula a tomar uma posição, uma decisão, nós temos que correr para fazer o que está sendo dito, o que está sendo mandado por Deus. Pois a sua graça, ela estará sobre as nossas vidas. A graça de Deus estará sobre nós. E Davi, ele não desistiu, ele não parou de ouvir a voz de Deus. O terceiro não que Davi ouviu, ele veio do gigante Golias, que o olhou com desprezo, que lhe disse vários insultos contra a pessoa dele, que amaldiçoou Davi em nome dos deuses. Nós podemos ver aí no versículo 43, que diz para ele: por acaso eu sou um cão para que você venha contra mim com pedaços de pau? E o filisteu amaldiçoou a Davi invocando os seus deuses. Mas Davi aqui ele vai responder com fé ao gigante. Ele diz que ele iria lutar com ele em nome do Senhor dos Exércitos, está no versículo 45. Davi diz: você vem contra mim com espada, com lança e com dardos, mas eu vou contra você em nome do Senhor dos Exércitos de Israel, a quem você desafiou. Nesse momento aqui, Davi coloca Deus à frente da sua batalha. Tá? Ele recusa o não por parte do seu inimigo e ele assume o sim vindo de Deus. É como nós temos que fazer, nós temos que recusar o não por parte do nosso inimigo. E nós temos que assumir, que ouvir o sim vindo de Deus. Em todo o tempo aqui a gente percebe que Davi, ele enfrenta esse gigante declarando honra e louvor ao Senhor. Quando ele diz: hoje mesmo darei aos cadáveres do exército filisteus e às aves dos céus e aos animais selvagens, e toda a terra saberá que há Deus em Israel. Davi ainda declara: saberá toda esta multidão que o Senhor salva, não com espada e nem com lança. Porque o Senhor é a guerra. E ele vos entregará nas nossas mãos. Está aí no versículo 47. De fato, aqui a gente vê que Davi ele vence esse gigante sem armas nenhuma. Tá? Porque prevaleceu aqui, a gente vê que prevaleceu Davi contra o filisteu com apenas uma funda, uma pedra. Não havia espada na mão de Davi. Não tinha nenhuma espada. Versículo 50. Assim Davi venceu o filisteu com uma tiradeira e uma pedra. Sem espada na mão, derrubou o filisteu e o matou. O exemplo de Davi, ele nos ensina como que nós devemos lutar contra o inimigo das nossas almas. O verdadeiro e único inimigo de um cristão é o nosso adversário, é Satanás. Porque a nossa luta, ela não é contra o sangue e a carne. Tá? A nossa luta, de acordo com Efésios 6:12, a nossa luta, ela não é contra a nossa carne. Efésios 6:12 nos diz assim: pois a nossa luta não é contra os seres humanos, mas contra os poderes e as autoridades, contra os dominadores deste mundo das trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Em outra versão, nos diz: porque a nossa luta não é contra a carne e o sangue, e sim contra os principados e as potestades. Tá?
É por isso que nós precisamos aprender a lutar espiritualmente e não de forma carnal. A nossa luta não é com a carne. A nossa luta são com os principados, são com as potestades. Não importa o que o diabo ele tenha feito para te afrontar, para fazer com que você desista. Persista na presença do Senhor. Tiago 4:7 nos diz: resisti ao diabo e ele fugirá de vós. A palavra do diabo ele não tem poder diante da palavra de Deus. Porque a palavra de Deus ela não volta vazia. Isaías 55:11 nos diz isso. Não acredite nas mentiras de Satanás contra a sua vida. Firme-se na verdadeira palavra, que é a verdade, a palavra de Deus. Não aceite os nãos. Se o inimigo te diz não, aprenda a ouvir o sim de Deus. Aprenda a ouvir a voz de Deus. Se as lutas vêm, aprenda a ouvir, a entender que o Espírito Santo, ele vai estar trabalhando. As promessas de Deus para a sua vida, elas não falham jamais. Em cada uma de suas promessas, Deus, ele nos dá o seu sim como resposta. Por isso, muitas vezes o mundo, o inimigo e até mesmo os nossos familiares, eles dizem, você não pode, você não consegue. Quem é você para conseguir alguma coisa? Porque eles não sabem qual é a vontade de Deus para as nossas vidas. Não dê ouvidos aos nãos de todos os lados, mas fiquem atentos a ouvir o sim de Deus para a sua vida. Acredite sempre no que Deus diz sobre você, acima dos seus próprios sentimentos, acima de você mesmo, acima do que os outros têm a dizer. Você pertence a Deus, você é dele. Ele o ama e ele irá operar através de você, se você simplesmente permitir. Não aceite o não do inimigo. Ouça o sim de Deus. Abra o seu coração para que você possa ouvir a voz de Deus, para que você possa receber o sim de Deus. Porque talvez o mundo não nos considere aqui material utilizável para Deus, mas Deus ele vê as coisas de forma diferente, tá? Da forma como o mundo vê, tá? Diga apenas isso, Senhor, eis-me aqui, usa-me a mim. Deixa Deus entrar na sua vida, deixa Deus entrar no seu coração. Quando o jovem Davi aqui, ele olhou para o gigante, ele acreditou que Deus estaria na sua frente. Ele sabia a quem ele servia. Ele sabia quem iria estar no comando daquela guerra, que não era um homem qualquer. Então vamos deixar que Deus se manifeste em nossas vidas. Vamos deixar que Deus nos dê a direção de como fazer. Nós precisamos de Deus, nós somos totalmente dependentes de Deus. E a graça de Deus, ela estará presente para ajudar-nos em todas as situações, em todas as circunstâncias. Muitas das vezes, aquelas pessoas que adiam aquilo que têm que fazer, elas nunca encontram tempo para obedecer a Deus. Tá? Nunca encontra tempo. Porque a gente vê que eles têm a boa intenção em fazer o que Deus lhe pediu na hora certa. Mas, infelizmente, essa hora certa parece nunca chegar. Porque estão dando ouvidos ao não do mundo, em vez de dar ouvidos ao sim de Deus. Tá? E por isso acabam sendo derrotados, porque não ouvem o sim
de Deus. Vamos aprender a ouvir o sim de Deus. Vamos aprender a ouvir a voz de Deus. Vamos ouvir porque nós seremos fortes na nossa fraqueza. E Deus nos usará para a sua glória, para que o seu nome seja glorificado através de nós. Porque quando nós damos um passo de fé para fazer algo para Deus, nós teremos a vitória certa. Porque Deus ele vai encher os nossos corações de fé e Ele vai nos capacitar a crer que Ele pode nos usar com grande poder. Vamos abrir os nossos corações. Vamos deixar que a presença do Senhor, ela se faça presente nas nossas vidas. Vamos deixar que o Espírito Santo, ele haja por nós. Que o Senhor, ele venha nos encher da sua infinita bondade. 2 Coríntios 1:20, ele nos diz o seguinte, 2 Coríntios 1:20 nos diz assim: pois quantas forem as promessas feitas por Deus, tantas tem em Cristo o sim. Por isso, por meio dele, o amém, ele é pronunciado por nós, para a glória de Deus. Então, as promessas de Deus para a sua vida, elas não falham, jamais. Se nós orarmos o Espírito Santo aqui, nós vamos ter sempre a certeza de que todas as coisas cooperam para o nosso bem. Está em Romanos 8:27 e 28. Porque Deus ele é grande e poderoso. Não há situação ao qual ele não possa usar para o bem quando nós oramos e confiamos nele. Então, abra os seus ouvidos, abra o seu coração. Deus está dizendo sim. Deus está dizendo sim. Que o Senhor vos abençoe, que o Senhor vos guarde, que o Senhor vos encha de toda a benevolência. Que o Santo Espírito do Senhor, ele possa estar sendo repousado sobre cada um de nós, agora e para todo o sempre. Amém.